Minha diretoria, eu estava de férias, mas vou ter que interromper as minhas férias, finalizar na verdade 1 ou 2 dias antes, porque realmente o futebol brasileiro virou uma loucura. E hoje o Edinaldo não só reconduzido ao cargo em virtude da seleção brasileira ter que disputar as Olimpíadas e portanto tinha um prazo de inscrição, a CBF não podia estar sem presidente, aí o Gilmar Mendes entendeu. Mais uma coisa que o Brasil passa a depender de justiça, né? O Brasil virou um país onde a gente se importa realmente com juízes, né? É uma loucura imaginar isso, mas é isso. O Brasil todo dia ele tem notícias e caminhos traçados por juízes, que é uma coisa que a gente nunca esperou. A gente gostaria muito, talvez, que os juízes estivessem prendendo muita gente perigosa no Brasil, mas infelizmente não é o caso. Em relação à CBF, o Edinaldo foi solto, claramente por esses motivos. Muito provavelmente essa decisão vai cair logo depois que o Brasil tiver a inscrição nas Olimpíadas feita, né? A questão contratual toda burocrática, diria, com as Olimpíadas resolvidas, e aí o Edinaldo deve cair. Mas, enquanto isso não acontece, o Edinaldo é o presidente da CBF. E aí, cara, tem algumas coisas que são muito difíceis da gente aceitar, sabe, no futebol brasileiro. Então, quer dizer que você devolve o cara pro cargo, o cara volta pro cargo sabendo que isso não é definitivo, que isso ainda tá sendo, não, isso é um processo, e ele tem plenos poderes, ele é o presidente da CBF. Então, dentro da regulamento, dentro da regra, tá correto. Aí ele entra e demite o treinador que ele escolheu, que é o Fernando Diniz, e não vamos entrar aqui muito no mérito de se ele demite o Diniz com justiça ou sem justiça, tá? Eu acho que 6 jogos é uma palhaçada para qualquer treinador. Ah, não, mas é porque eu prometi pro Mário Bittencourt que eu devolveria o Fernando Diniz. Cara, se você fez isso, assim, de péssimo presidente que eu já acho que é o caso do Edinaldo, o pior que eu já vi na minha vida, eu acho que é até um sujeito de alguma índole duvidosa, porque como é que você falou isso pro Diniz? Porque me parece que você não deve ter dito pro Diniz, Diniz, olha só, independente do que aconteça, você não vai ficar. Você vai ficar até se o Ancelotti vier. Você já tomou, Edinaldo. A do Ancelotti, que eu previ aqui, qualquer pessoa razoável previu, que você ia tomar um olé. Óbvio que você tomou um olé. Você é um juvenil, você é um garotinho no futebol. Você não sabe nada. Né? Você é um cara que veio lá, não sei aonde, que ninguém conhece no futebol, não tem respeito nenhum mundialmente, é um nada no futebol, de modo que você não devia ser o presidente da CBF. Mas te colocaram lá, você é o jabuti na árvore, você acha que é o condutor do jabuti, na verdade você é o jabuti. E aí você vai lá e coloca um treinador de que uma escolha que eu achei até interessante, porque foi uma escolha corajosa de um treinador que tem um estilo que a gente reverencia e não necessariamente um currículo. E aí você faz essa aposta e com 6 jogos você volta e tira essa aposta. Muito provavelmente. Por que o Edinaldo fez isso? Porque o Mário deve ter ligado pro Edinaldo e falado assim, Edinaldo, você tá me fudendo. Porque essa de vai e não vai aqui do Diniz, eu tô contratando um time pro ano que vem, se você me leva essa porra desse treinador que eu tô fudido. Eu vou ficar o quê? Com o Renato Augusto, com o Ganso aqui, por exemplo. O que eu faço com os dois? Eu não vou arrumar um treinador que faça os dois jogar. Esse treinador é o Diniz. Eu tô montando um time em cima do Diniz. E aí, provavelmente, o Edinaldo falou, cara, beleza, então se não vai ser ele, então eu vou te devolver o cara. Ficou ruim pro Diniz, né? Porque ele ficou um tampão que não tampou nem até o fim o buraco. Só que com a negativa do Ancelotti, que era meio óbvia, porque até então ele dizia, e vários jornalistas aqui usados por empresários acabaram bancando, não, tá acertado, tá acertado. Não tá acertado, irmão. Ele tá acertado de querer receber a proposta do Real Madrid. É óbvio que ele não tá acertado. Se ele tivesse acertado, ele já tinha dito, eu vou pra seleção brasileira, estou muito orgulhoso disso. Pelo contrário, ele passou o tempo inteiro desqualificando o convite da seleção brasileira. Então a gente passou por uma humilhação causada pelo péssimo Edinaldo, que agora volta, demite o Fernando Diniz e começa a se discutir um novo treinador. O ponto é que ele deixou o Diniz numa situação ridícula, de não permitir que o cara termine a condição dele. Né? Então, assim, tá fazendo as pressas, tá fazendo provavelmente para falar, ó, mesmo se vocês me tirarem, eu vou deixar quem eu quero aqui de treinador, etc, etc. Que vai complicar pra cacete o próximo presidente da CBF. Por quê? Porque esse cara vai chegar lá, ele vai falar assim, nossa, o cara contratou aqui o Joãozinho para ser o treinador da seleção brasileira. E botou uma multa aqui de 20 milhões e botou o cara para ser o técnico da seleção. Como é que eu chego aqui e demito o cara do nada, do dia pra noite? Fica esquisito, é meio escroto fazer isso. Ainda mais se ele tirar o cara de um clube. Né? Vamos supor, Dorival, Renato, seja lá. Ele tira o cara de um clube, o cara assume a seleção brasileira, o cara que chegar não pode chegar lá e falar vai embora. Porque, porra, você tirou o cara do clube. O CBF tem relação com o clube. Como é que faz isso? Então o cara vai ter que permanecer. Por outro lado, existe a discussão de o treinador deveria aceitar ou não. Isso é outra discussão que eu vou deixar para um outro vídeo tocar no assunto especificamente do Dorival, tá? Eu acho que a seleção brasileira, ela não pode. Por mais problemas políticos que ela tenha, você não pode esquecer que nós estamos falando de futebol. E quando a gente está falando de futebol, basta estar ganhando que você não vai ser demitido. Então, essa blindagem, essa insegurança no cargo, ela é meio relativa, tá? Tem que se blindar de alguma maneira. Agora, o que o Edinaldo está fazendo é um tremendo erro, é uma tremenda covardia. Ele tá pegando uma CBF que ele não tem a menor convicção de que vai permanecer na mão dele, e provavelmente não irá, e ele tá tomando decisões extremamente importantes a médio e longo prazo. Não é isso que você faz nessa hora. Desculpa.
Nessa hora, isso não é a hora de fazer isso. É a hora de você falar, não, peraí, eu entendo que o melhor pro futebol, pra CBF, pra seleção, é que agora a gente tem um momento de calma pra gente ver o que vai acontecer e, portanto, eu não vou mexer. Mas é óbvio que o Edinaldo tá pensando em botar a marquinha dele e não necessariamente ele fazer aquilo que é melhor pra CBF. A última preocupação desses caras é o que é melhor pro futebol, pra CBF, pra seleção. A primeira preocupação sou eu. Então, o Edinaldo tá lá se preocupando com ele, querendo fazer as coisas do jeito dele, num momento que não é pra fazer, não é pra ninguém mexer, porque é um momento que você não sabe se vai continuar ou não. Vai deixar numa situação de merda o treinador da seleção que for escolhido, ele vai ficar numa situação de merda, né? Ainda assim, eu acho que todos eles aceitariam, mas vai ficar numa situação difícil. A nova diretora que entrar vai entrar com tudo isso vendido, tudo isso resolvido. Ela não tem como chegar ali e mudar tudo. Os jogadores da seleção vão ficar olhando para aquela situação e falando assim, tá, mas quem que manda aqui? É o Edinaldo, não é o Edinaldo? O Edinaldo agora tem uma acusação de não sei o quê, que eu não gosto de entrar nesses méritos, né? Mas tem uma... Mas e aí? Mas ele vai ser... Mas ele vai ficar até a Copa do Mundo? Mas vai ficar só até o meio? Vai ficar só até um treinador mais famoso lá da Europa acabar a temporada? Porque a impressão que nos passa é essa. O desespero da CBF em agradar a mídia e buscar um treinador estrangeiro me parece claro do seguinte, olha, pode ser que se um treinador de renome internacional abra mão do cargo dele no meio do ano, eu mando o brasileiro embora e que se foda. Porque a maneira que foi tratado disso, se você não contrata o Diniz, pro Diniz jogar 6 jogos, cara. Qualquer imbecil que trabalha com futebol sabe que o Diniz precisa de tempo. Então, se você contratou o Diniz porque você acreditava, ou você dá o tempo a ele, ou então você demite o Diniz de uma forma muito honrosa, que é falar, olha, nós escolhemos o técnico da seleção brasileira. Aí vocês ligam pro Diniz, avisam o Diniz e comunicam à imprensa que o novo treinador será esse e agradece o trabalho do Diniz. Agora, demitir o Fernando Diniz, do jeito que fizeram, tipo, parece que, não, Diniz, você não fez um bom trabalho, você sai agora, nós vamos... Não, você tem outro, você demite o Diniz. Se você não tem outro, você mantém o Diniz. Primeiro você diz que você tem outro. Como é que você faz um negócio desse? Então, assim, Edinaldo, cara, já tá naquele ponto assim, eu não sei se juridicamente ele tá certo ou tá errado, eu não sou advogado pra entender isso. Mas, assim, é tão ridícula a gestão do Edinaldo, é tão patético o que ele faz, que, cara, sai pra não passar vergonha, Edinaldo. Não é nem por uma questão de poder ou não, entendeu? Sai porque quanto mais você fizer, mais merda você vai fazer. Porque tá nítido que você não sabe o que você tá fazendo, que você não sabe gerenciar isso. Entendeu? Tu te deram uma Ferrari, irmão. Você é um piloto de esquina, de domingo, entendeu? Você não pode pilotar uma Ferrari, irmão. Então aí você sai da Ferrari. Entendeu? Você fala assim, ó, Fórmula 1 pra mim não dá, eu vou pilotar outra parada. E aí você vai lá pra Fórmula qualquer bosta no final de semana. Agora, Fórmula 1 não dá, irmão. E a CBF é um avião, é um Boeing. Não dá pra você pilotar. Você não tem condições e você prova isso cada dia, inclusive no minuto da sua volta, quando a sua primeira decisão é demitir o Fernando Diniz sem apresentar um novo treinador e, portanto, deixar o cara numa situação de merda, acabando de ser campeão da Libertadores. Edinaldo, mete o pé, na moral, irmão. Melhor pra você.